Então, eu acho que o BTC agora, a partir do restante do mês... Deixa eu só dar uma olhada no gráfico mensal, porque faz tempo que eu não olho o gráfico. Ontem eu não olhei o gráfico em nenhum momento, né? Deixa eu dar uma olhada. É uma barra de confirmação de alta no mensal, tá? O ideal seria ele terminar com essa configuração aqui de barra no mensal até o final do mês, mais ou menos desenhado desse jeito aqui, ou uma barra um pouco maior, mas o interessante é ele se manter acima da máxima do mês anterior, né? E acima da média de 8. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu acho que vai dar uma oportunidade de acumulação nos próximos dias. Do dia 12 até o dia 25, eu tenho expectativa que o preço faça uma movimentação de acumulação, tá? O que é essa movimentação de acumulação? Então, vamos adicionar a média de 8 aqui, adicionada a média de 8. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também numa coisa aqui, rapidinho. Eu dei uma olhada aqui na... Aqui eu já esperava um repique nessa região, tá? Inclusive passou um pouquinho, porque era na verdade era 44 mil, tá certo? Ele parou em 44 mil aqui, nessa região. Então, eu esperava que ele se segurasse nessa linha de tendência de baixa aqui, de bumper run, tá? Então, isso aqui é um padrão de bumper run. E agora, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver o preço, a média de 8 continuar apontando para cima, né? E o preço se esmagar nessa região aqui, tá? Ele vai fazer o quê? Um triângulo simétrico, na minha opinião, nos próximos dias, até o final do mês, tá? Então, a minha expectativa é que desacelere o mercado, que o mercado fica mais devagar agora, mais lento, e que ele tenha uma acumulação lateral aqui dentro dessa região, tá? Que seria entre 38 mil e 45 mil mesmo. Poderia ser mais ou menos essa região aqui. Aquele price action que eu já venho desenhando desde tudo isso aqui, antes de tudo isso aqui acontecer, né? Eu ainda acho que o bumper run vai começar a partir dos próximos meses aí, após setembro e outubro, tá? Então, eu acho que nós vamos ter aí acumulação lateral agora, que eu estava esperando já há um tempinho. Geralmente, essa acumulação... O que foi? Ele tá comendo um... Não é, ele tá só mordendo um pacote. Ele não tá comendo nada. Aí, o que acontece? Eu fiz aqui a acumulação lateral, né? Abaixo da linha de tendência de baixa e se espremendo o preço entre a linha de tendência de baixa pontilhada que vocês estão enxergando e a média de 8. O importante é que em nenhum momento a gente perca essa média por muito tempo, tá? Então, o preço ele até pode ameaçar perder a média de 8, ele até pode cair abaixo dessa média, mas ele logo precisa voltar, né? E ficar costurando essa média, tá? Então, ele tem que ficar dentro da média. Ele não pode perder a média e ficar se afastando. Isso indicaria que o preço iria cair abaixo dos 28 mil. Porque se o mercado ameaçar cair nessa região novamente, ele vai perder, tá? Então, ele não pode chegar a perder a média de 8 semanal, ou se perder, conseguir se manter como se fosse um imã mesmo, costurando ela, tá? Parecido com isso daqui. Então, por exemplo, ela pode perder a média? Pode perder a média. Mas ela precisa costurar ela, tá? Ela não pode se afastar da média, né? Então, ela tem que ficar aí, ó. Triângulo simétrico, acumulação de compra, tá? Então, o preço já estava em tendência de alta, já tinha feito pivô de alta acima da média de 8 já há um tempo. Ficou acumulando, ameaçou outra alta, recuou aqui e continuou acumulando e costurando média de 8. Isso aqui é o mais importante, tá? Ele precisa ficar nessa condição aqui para ele se manter em alta, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que ele vai costurar a média de 8, eu acho que ele vai se espremer. No RSI, eu acredito que ele vai fazer algo parecido com isso daqui, tá? Esse movimento aqui. Se ele for realmente fazer essa acumulação aqui e depois vir estourando para cima, ele geralmente faz esse padrãozinho aqui no RSI, né? Um fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo do que o topo anterior de acumulação, tá? E não perdendo a região 50 do RSI, que é a região de acumulação confirmada, tá? Então não pode perder aqui, essa região. Certo? Então, assim, supostamente, eu acredito que ele vai fazer essa acumulação. Tomar bastante cuidado é o seguinte, preços acima da média podem surpreender, tá? Preços acima da média de 8 podem surpreender. Então, sim, poderia você vender aqui e o mercado voltar a subir rapidamente amanhã e depois de amanhã e começar a subir enlouquecidamente, como já havia acontecer. Então, por exemplo, assim, como eu estou no mercado spot, não estou no mercado alavancado,
Eu não vou alavancar nem para venda, nem para queda, nem nada, absolutamente nada. Eu só vou me manter exposto à compra enquanto o preço estiver acima da média de 8, tá? E enquanto ele estiver acima da média de 8, eu, Augusto, estarei comprando e acumulando bitcoins. Não é uma recomendação de investimento. Cada um deve fazer o que acha melhor, tá? Não recomendo você fazer absolutamente nada só porque eu estou falando que eu vou fazer. Mas é o seguinte, eu vou aproveitar essa acumulação que eu acredito que vai vir a fazer para comprar e não vender nenhum ativo, tá? Não vou vender Ethereum, não vou tentar fazer nada aqui, porque eu não gosto de lutar contra a média de 8, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é a fase do modelo Stock to Flow, né? Então, no modelo Stock to Flow, pessoal, nós estamos na fase do seguinte, acumulação agora para o início final da alta final, tá? Então, eu acho que é o início da última alta que nós vamos ter, porque ela remete muito o período do dia 13 de agosto de 2017. E após esse período de agosto aqui de 2017, nós tivemos uma alta muito violenta, tá? Então, é muito ruim você ficar vendido numa situação dessa, tentando aumentar a sua quantidade de criptos, ameaçando ir contra a tendência, né? Se você vende no meio de uma tendência de alta, você fica arriscando perder bitcoins, ou perdendo Ethereum, ou perdendo as suas shitcoins, e tendo que recomprá-las mais caro. Então, por exemplo, vamos dizer que não evolua para o triângulo simétrico, apesar de eu acreditar que vai evoluir para o triângulo simétrico, tá? Mas vamos dizer que ele não evolua. Se você vende aqui e amanhã aparece mais uma barra verde assim, grandona, e aí o mercado começa a subir já a partir desse ponto aqui, ó, com forte alta, você vai ter que ser obrigado a recomprar mais caro. E aí você vai perdendo aos poucos os teus ativos. Então, quando está em cima da média de 8, tendência de alta, eu foco em comprar, tá? Logicamente, dá para usar aquele setup de swing trade, né? Então, eu até queria dar uma olhada hoje no gráfico de 2 horas. Vou lá aqui. Não, eu tô com ela aqui. Salva. Beleza. Ó, para swing trade, né? O que ele está indicando? Testando a média 56. Se ele perder a média 56, é o que parece que vai acontecer. Perdendo a média 56 e se afastando da média 56, o preço vai vir buscar essa região aqui, ó. Média de 8. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A acumulação, geralmente, ela vai ser em torno disso aqui, ó. Ela vai girar em torno disso aqui. Ela vai fazer isso daqui, ó. Por várias horas, né? Tá? Então, se ela perder a média 56, que não é o que aconteceu agora, ela perde a forte tendência de alta, né? E o mercado desacelera. Então, por exemplo, olha, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Quando nós estamos em tendência de alta, nós temos o afastamento da média de 8, né? Então, o preço se afasta e foge, vai longe da média de 8. Né? A média de 8 é a linha azul, média de 8 semanal. Só que ela é nosso principal suporte. E aí, quando nós perdemos a média 56, tá? Quando nós perdemos a média 56, olha o que acontece com o preço abaixo da média 56. Ele começa a ficar lento, né? Então, por exemplo, quando ele perde acima da média 56, ele fica rápido, ele cai rápido. E quando ele começa a perder devagarinho, é como se ele fosse fazer o fundo dos deuses, né? Então, por exemplo, se ele perder aqui, o normal seria ele retestar, perde a média 56, retesta a média 56. Se ele rejeitar o rompimento dessa média 56, dá para fazer um swing trade. Né? E aí ele vai lentamente, por várias horas, vir até a média de 8. Né? Que vai vir evoluir mais ou menos aqui. Tá? Aí depois ele vem, ele começa a recuperar rápido, e aí começa a perder de novo. Pouca venda. Tem que ser essa característica aqui de uma acumulação interessante, tá? Vem rápido, perde devagarinho de novo. Então, a acumulação, ela é sempre interessante. Você vê ela ter esse comportamento. Se for uma acumulação de alta, né? Se for uma acumulação de alta, é o seguinte, ó. Acumulação de alta é assim, ó. Quando vende fraco, vende com pouco volume, pouca velocidade. Quando sobe, sobe forte. Aí ele pega outro, começa a perder fraco de novo. Forte. Começa a perder fraco de novo.
E aí ele vem, quando ele vem rompendo, ele rompe violento daí o bumper run, né? Então, assim, a acumulação que a gente precisa enxergar é essa. E se for uma acumulação muito violenta, de baixa, pode ser uma reversão, né? Daí ele pode ameaçar perder a média de 8. Então, a média de 8, atualmente, ela é a principal métrica aí de suporte para mim, tá? Ela é, vamos dizer assim, aonde o suporte vai ter que se segurar. Então, atualmente, região ali entre 40 mil, por exemplo, 40 mil dólares é um excelente suporte. Suporte mais forte, né? E enquanto ele lateraliza e acumula, assim, e eu perceber essa característica de queda, eu quero ver oportunidades de compra. Então, eu não vou vender, mas eu vou tentar comprar mais Ethereum aqui nessa região, quando o Bitcoin bater essa região, quando o Bitcoin bater essa região, ou quando o Bitcoin bater essa região aqui, tá? Então, eu quero tentar comprar o fundo da acumulação do triângulo simétrico toda vez em que o preço tocar. Porque, na minha opinião, esses serão os melhores preços para serem captados, né, em uma tendência de alta. A gente sempre, quando a gente está em tendência de alta, a gente quer comprar os melhores fundos possíveis, tá? E eu acho que esses vão ser os melhores fundos aí.